Olá, o meu nome é Marcos Esteves, bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui com o Nelson Folgado, que é um especialista na área do imobiliário e da área financeira, já trabalhou como bancário, já trabalhou como intermediário de crédito e atualmente está à frente da nossa agência como o Homem do Leme, é o diretor comercial da Remax Latina em Mafra. Nelson, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, Nelson. Esse programa Mais Habitação está a dar muito o que falar, não é? Mas antes de entrarmos no mérito da questão, eu queria que tu falasses um bocadinho de ti, contasses um bocadinho a tua história. Quem é o Nelson? Obrigado, Marco. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns por este tipo de iniciativas, este projeto que estás a desenvolver com o Mário. Para além de, é super interessante que aborda temas muito importantes para a nossa atividade, pertinentes, atuais e, portanto, um trabalho feito de consultores para consultores, o que é de salutar. Obrigado, Nelson. Obrigado. Relativamente ao meu percurso, como disseste bem, portanto, comecei na década de 90 como funcionário bancário, representei na altura duas instituições bancárias de referência, onde fiz carreira e depois decidi iniciar uma atividade no setor da consultoria financeira, com ligação muito direta e muito estreita com o setor da mediação imobiliária. Foi aí que comecei a ganhar o gosto por esta atividade, até que mais tarde também enverdei pelo setor da mediação imobiliária em Portugal e também no estrangeiro, onde prestei consultoria em alguns países, nomeadamente no Reino Unido, Angola, São Tomé, África do Sul. Deu aqui uma capacidade, um conhecimento, enfim, muito interessante e no início do ano 2000, mais concretamente em 2004, repondo um pouco, iniciei esta relação com este grupo fantástico, o Grupo Latina, que represento hoje com muito gosto e hoje aqui na nossa loja de Mafra, nas funções de responsável de loja, ajudando realmente toda esta estrutura, toda esta equipa fantástica de consultores que nós temos. Nelson, então, em relação ao programa Mais Habitação, temos aqui alguns pontos que nós enumeramos para discutir hoje, que são aqueles que são os mais polêmicos e que parece que já estão a repercutir de alguma forma não muito positiva no nosso mercado. Li recentemente, esse final de semana, investidores de peso que estão presentes no nosso mercado, já dando orientações para retirarem porque não estão agradados, por assim dizer, com o que aí vem, o que se promete. Portanto, o que é que tu achas, na tua opinião, que está bem, o que está menos bem, ou se não está nada bem essa proposta? Olha, Marco, gostava de fazer aqui duas observações, digamos assim, antes de entrar nesse detalhe. Em primeiro lugar, este pacote de medidas que foi elaborado pelo Governo demonstra, e muito bem, a preocupação com o tema da habitação. Acho que vem tarde, porque sabemos que este problema já vem de pelo menos há mais de duas décadas, tendo-se agravado sobretudo ali nos anos 2007, 2008, e portanto é de salutar a criação do Ministério da Habitação, finalmente, mas acho que, em primeiro lugar, este pacote foi elaborado, devia ter sido considerado e consultado alguns setores muito importantes nesta nossa atividade. Economistas, engenheiros, arquitetos e, fundamentalmente, o nosso setor de mediação imobiliária. Somos nós que lidamos todos os dias com o cliente, com as suas alegrias, com as suas expectativas, com as suas frustrações, com os seus sucessos, com os seus insucessos. Portanto, nós, mais do que ninguém, sabemos exatamente o que é que os clientes necessitam e o que é que os clientes e o mercado, atenção. E, portanto, não há nada melhor que consultar alguém que lida dia a dia com esta realidade. E, portanto, essa era a primeira nota que gostava de deixar. A segunda, independentemente, não ponho aqui em causa de forma alguma o papel que tem desempenhado o Ministro da Habitação, que tem demonstrado excelentes capacidades governativas, mas há aqui uma questão importante, que é a noção, a maturidade que ela possa ter
relativamente ao nosso mercado, portanto, a sensibilidade, portanto, conhece o que é que se passa no interior, a quantidade de casas de luta, os motivos pelos quais elas estão de lutas, porque esta medida, ao ser implementada, parece que não conhece no seu todo aquilo que se passa no mercado em Portugal. Portanto, há um conjunto de medidas, agora falando mais em concreto, que são interessantes, nomeadamente as de cariz social, as bonificações para a taxa de juros, o apoio às famílias mais carenciadas, nomeadamente no que é o pagamento da diz respeito. Agora, há outras medidas muito controversas que, como dizia bem, começam a colocar em causa a confiança que os investidores têm no nosso mercado. E são elas, nomeadamente, o fim dos vistos gold, a ocupação forçada, coerciva, compulsiva de imóveis, enfim, que estarão devolutos, e a questão do fim também do alojamento local. Estes 3 temas, e há outros, mas estes são aqueles que realmente têm tido um impacto. É verdade. Cruciais e mesmo muito polémicos. Em relação à extinção do visto gold, quer dizer, não se percebe, será que estamos a nos tornar especialistas em acabar com aquilo que dá certo? Portanto, os vistos gold trouxeram imensos benefícios para o nosso país, para o turismo. Nomeadamente, aquilo que conhecemos melhor, Marco, é a região de Lisboa, nomeadamente a cidade de Lisboa. Basta realmente passear por Lisboa e pensar naquilo que era Lisboa há 20 anos atrás. Exatamente. Aquilo que é hoje e a quantidade de imóveis que foram recuperados, reabilitados, com investimento estrangeiro. Nós líamos este fim de semana algo que nos dizia que é expectável que o fim dos vistos gold já esteja a afastar investimentos na ordem dos 600 milhões de euros e que esteja a pôr em causa mais de 1000 postos de trabalho. Ora, acho que não estamos num momento, numa fase em que possamos abdicar desse tipo de investimento. Os benefícios, como dizem muito bem, têm sido muito interessantes. Há realmente mais prós do que contras. No universo no seu todo, os vistos gold representam pouco no número de transações, cerca de 3%. Há um setor onde realmente ganhou uma importância fulcral, nomeadamente na questão do investimento de luxo, mas esse realmente o papel dos vistos gold nos últimos anos tem sido determinante para, nomeadamente, a captação de investimento estrangeiro, ganhar a confiança e a credibilidade dos investidores estrangeiros. A introdução de medidas deste tipo afasta realmente os investidores. Os investidores são pessoas muito pragmáticas, muito racionais, e se não têm, enfim, se sentem algum desconforto e desconfiança sobre as medidas que estão a ser implementadas, rapidamente desviam os seus investimentos para outros países que lhes ofereçam melhores capacidades financeiras, rentabilidades, etc. Portanto, o que me preocupa realmente não é o número de transações que os vistos gold me trazem para Portugal, foram importantes, mas no geral, enfim, não são um número tão elevado, mas é também, nomeadamente, a questão da credibilidade, da confiança, dos sinais positivos que damos para o exterior, que realmente, neste momento, com a implementação destas medidas, não são o mais positivo, claramente. É verdade. Olha, e pegando no exemplo de Lisboa, como tu referiste, há 20 anos atrás, a cidade de Lisboa estava, principalmente nos bairros históricos, abandonada. Não havia interesse em viver nos bairros históricos, em recuperar as casas, preferiam ir para a periferia, à procura de uma casa mais moderna, e hoje há quem argumente que essa medida fez com que o mercado inflacionasse em Lisboa e que os preços são proibitivos para os portugueses. Mas lá está, se não havia interesse nessa altura, e isto essa medida ajudou a dinamizar a cidade, a tornar uma cidade muito mais rica e muito mais viva. Portanto, esse argumento é falacioso. Olha, a cidade de Lisboa é hoje uma cidade cosmopolita, realmente basta passear por Lisboa para ver a quantidade de nacionalidades que moram em Lisboa, não estão apenas a fazer turismo, não estão apenas a passear. E esse é um fenómeno realmente, os nacionais, e se calhar bem,
a determinada altura perceberam que a construção na periferia oferecia condições de habitabilidade completamente diferentes, que mesmo às vezes a reabilitação na cidade de Lisboa não lhes permitia. E ora, é exatamente isso que procuram os estrangeiros, é viver a cidade, a cultura, e isso aproximou o investidor estrangeiro particular. Já não estamos aqui a falar em investidores corporativos, em fundos de investimento, empresas, estamos a falar de nacionalidades que procuraram Lisboa para viver, que se apaixonaram por um país, que viram em Lisboa uma cidade, enfim, que lhes traz uma qualidade de vida acima da média, e isso nós temos realmente, nós sabemos receber, temos um bom clima, uma boa culinária, boa história, e realmente isso fez com que muitos clientes estrangeiros, das mais diversas nacionalidades, temos naturalmente países que se destacaram, até ter uma determinada altura, os franceses, os brasileiros, mais recentemente os norte-americanos, que procuram em Portugal melhores condições de vida, saindo do seu país e procurando aqui condições que nós temos ainda para oferecer. E a verdade é que isso permitiu aumentar o nível de reabilitação também nos bairros históricos de Lisboa. É um facto que houve um aumento dos valores, enfim, acho que é uma situação perfeitamente normal, pouca oferta, mas muita procura, nomeadamente de clientes com uma forte capacidade financeira, e portanto foi o mercado claramente a funcionar, com o cliente disposto a pagar o valor pelo qual era solicitado, e portanto isso incrementou não só as vendas, mas também incrementou a dinâmica do mercado. Tem coisas boas e coisas más, na minha opinião, muito mais coisas positivas, porque trouxe uma dinâmica para a cidade de Lisboa que nós não estávamos habituados. Temos clientes com outra capacidade financeira, que compram, consomem, visitam, viajam em Portugal, e portanto é um cliente que, se por um lado talvez tenha inflacionado os valores, por outro contribui para o crescimento da economia, e muitas vezes para a economia local, o bairro, portanto, e isso, na minha opinião, é bastante positivo. Com certeza. E depois, essa questão do inflacionado também é relativa, comparado com o quê, não é, Nelson? Porque os valores da cidade de Lisboa estavam completamente distantes, e ainda estão bastante distantes, de outras capitais europeias. Por exemplo, o metro quadrado em Paris ronda os 60 mil euros. E a boleia disso vem a outra questão polêmica, que é o alojamento local. Os jovens que viajam hoje em dia, a maior parte dos jovens que viajam hoje em dia, socorrem-se do quê? De plataformas como o Airbnb, onde o alojamento local é rei e senhor, e portanto trouxe um benefício tremendo a nível da economia, a nível do turismo. Os pequenos investidores que optaram por esse caminho, reabilitando, né, casas que estavam degradadas, agora levam com essa machadada, portanto é mesmo para acabar. Bem, a proposta fala exatamente nisso, até 2030, por termo às licenças, e mesmo aquelas que podem ser renovadas com uma série de restrições, como prova de que se trata de habitação para permanente para os titulares ou para descendentes, ou então a possibilidade de colocar no arrendamento de longa duração. É mais uma prova, Marco, como dizes bem, da falta de confiança que se passa para este tipo de investidores, não só estrangeiros como nacionais, porque este tipo de soluções permitiu ao mercado nacional absorver ainda mais a quantidade de turistas que Portugal recebeu, porque as soluções hoteleiras que nós tínhamos no país não eram suficientes para a quantidade de turistas que nós recebemos. Portanto, o alojamento local cumpriu hoje um papel fundamental para este setor, a hotelaria, restauração e afins. E muito importante também para a mediação imobiliária, porque muitos deles recorreram à nossa intervenção para fazer este tipo de investimentos. Veja-se o que se passa pelo litoral de Portugal, e não só mesmo no interior, onde são criadas unidades de alojamento local, onde não havia qualquer solução hoteleira, portanto, trouxe um contributo para aquela localidade em concreto. Aumenta a rentabilidade do investidor, traz clientes, contribui para o crescimento da economia local, e portanto terminar com isto significa também quebrar esse crescimento que essas localidades têm tido ao longo destes anos. Para além de que, como disseste muito bem,
o alojamento local permitiu reabilitar um sem número de imóveis na nossa praça com essa finalidade. Portanto, foi mais uma forma de recuperar imóveis que estariam provavelmente devolutos ou a degradar-se, claramente. Foi mais uma forma de recuperar imóveis, de os tornar rentáveis e de contribuir para o crescimento da economia. Portanto, é uma medida, é mais uma que esta então eu não percebo de todo, não sei que se irá passar, espero que não, realmente não faz sentido. Essa é a minha opinião. Não faz sentido nenhum. E se calhar a mais polémica de todas, porque há quem diga inclusivamente que é inconstitucional, afinal de contas vivemos num Estado de Direito ou não, é a proposta do arrendamento coercivo. Mas afinal de contas, se o Estado tem um inventário tremendo de imóveis que há quem diga que inclusivamente desconhece todo o seu inventário, que boa parte, se não a maioria deles, está devoluto, e ao invés de arrumar a própria casa, ao invés de começar por aí, não, o governo vem querer pôr ordem na casa alheia. Isto é possível? Será que isso vai passar? Olha, Marco, esta medida, eu quando ouvi a primeira vez, confesso que fiquei surpreendido, fiquei boquiaberto, porque me parece ser um atentado à propriedade privada. Nós que vivemos num Estado democrático, portanto, num Estado de Direito, e de repente o Estado diz que a partir de agora é obrigar o cidadão a colocar o imóvel no mercado de arrendamento, quer ele quer ou não, basta apenas que o imóvel seja considerado devoluto. Essa é outra temática, o que é um imóvel devoluto, quais são os requisitos para... há uma série, portanto, de questões aqui em linha. Quando surgiu a primeira versão, não se sabia sequer como é que isto ia ser implementado. Entretanto, a nova versão já fala nos tais 100 dias, a notificação os primeiros 10 mais 90 para dar fim ao imóvel. Inclusivamente chegamos ao ponto de se prever a consulta, tanto aos consumos da energia e da água, veja-se bem ao ponto em que se chega. Isto para fazer algo que, na minha opinião e na tua também, como já percebi, é o Estado que deve fazer. Primeiro, o Estado tem que dar o exemplo. O Estado é a entidade em Portugal que maior número de casas, que maior património detém, e na grande maioria dos casos devoluto. Basta passear pelo país inteiro, basta passear por Lisboa, aqui no caso concreto, para perceber que há inúmeros imóveis devolutos que pertencem ao Estado. Portanto, o Estado, esse sim, devia dar o primeiro exemplo. E como há uma proposta que foi feita muito recentemente até pela Iniciativa Liberal, que diz a ideia de dar aos privados, às entidades privadas, a possibilidade de explorar ou até de adquirir imóveis que o Estado tenha para vender. Portanto, iniciativa privada para esse tipo de situações parece uma boa solução, mas realmente o Estado tem primeiro que fazer exatamente isso que disseste, inventário. O Estado não sabe hoje a quantidade de imóveis que tem na sua posse e, portanto, passar para o lado dos privados o ónus da questão não me parece que seja a solução. O Estado tem que dar o exemplo, o privado depois dar a opção ao privado realmente de o fazer ou não. Portanto, e perceber, hoje coloca-se essa questão, aliás, o nosso Presidente da República, e muito bem, já pediu esclarecimentos, nomeadamente o que é que significa casa devoluta, o contexto, perceber porque é que aquela casa está devoluta, perceber bem de que forma é legítimo pedir às companhias os dados e o consumo. Portanto, essa é outra questão. Portanto, há aqui uma série de situações que me parecem claramente inconstitucionais. Eu tenho alguma dúvida que passe, mesmo que passe, tenho muitas dúvidas na forma como pode vir a ser implementada. Portanto, eu acho que realmente não há condições para que isso seja feito. Com certeza. E o momento é exatamente esse, é o momento de discussão pública, é o momento da sociedade civil se pronunciar, intervir. Nós, da forma singela, queremos dar o nosso contributo e esse vídeo justamente é isso que se traduz, é para refletirmos todos e pensarmos, até porque, aliás, há quem diga também que
para o negócio imobiliário, se essas medidas forem para frente, será benéfico, porque haverá uma probabilidade de muitos imóveis entrarem no mercado, forçando, de certa forma, a baixa de preço, mas a verdade é que antes de consultores imobiliários, antes de profissionais desse setor, nós somos cidadãos como você, como qualquer outro, temos a nossa família, temos o nosso círculo de influência de amigos e temos que zelar pelo que é correto. E, portanto, nesse sentido, nós apelamos que todas as pessoas se pronunciem, que só assim talvez consigamos fazer que essas medidas sejam repensadas e, de fato, implementadas políticas que sejam mais apropriadas. Nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, Nelson, tu também tens uma ideia bem informada sobre isso, que eu sei, em relação à questão tributária. Verdade, verdade. Destacar isso que acabaste de dizer, Marco, é muito importante, e de salutar a iniciativa do Governo em abrir esta discussão à sociedade. Portanto, ela está até dia 13, a primeira parte do programa em discussão. A questão dos pontos de apoios sociais fica já definido, que há famílias que precisam desse apoio imediato. Os outros pontos estão abertos até dia 24, portanto é muito importante que todos possamos participar. É fácil, é simples, eu também já o fiz, e portanto, nesse particular, um elogio à forma como está a ser feito. Em segundo, como disseste bem, eu acho que há outras formas de tentar resolver os problemas da habitação em Portugal. Não são estas, na minha opinião, como disse bem, mas a questão da tributação, a redução do IVA dos materiais de construção, a eliminação do IMT em alguns casos, ou redução, eliminação do adicional de IMI, por exemplo, a tributação do arrendamento. Há realmente, por esse lado, seria um sinal muito mais positivo até para os investidores. Há outros temas, nomeadamente a questão do financiamento à construção, que é importante. Portanto, hoje a banca não está tão receptiva e isso é muito importante que seja feito. Sem dúvida. E esse é aqui um sinal do Governo para que a banca apoiasse mais o financiamento à construção, e, claro está, a questão da agilização do licenciamento, que está prevista neste programa. Está prevista algumas dúvidas quanto à implementação, mas é um sinal que é muito positivo, porque essa é uma das vias, é uma das principais queixas dos investidores, é a demora em elaborar um business plan, e nós já sabemos que só passados 2 ou 3 anos é que a recuperação do investimento começa a ser feita. É muito tempo, é muito tempo. De salientar o seguinte, ainda assim, em 2022, tivemos um crescimento de cerca de 5% naquilo que foi novos licenciamentos. Portanto, sinal de quê? Sinal de que o nosso mercado é dinâmico, sinal de que a resiliência do nosso mercado é muito positiva, sinal de que nós, no dia de hoje, também estamos a fazer um excelente trabalho e a dar um contributo muito positivo para a economia, um sinal muito positivo que realmente estamos dispostos a contribuir para o crescimento da economia, para o crescimento da atividade e para que este problema da habitação seja de alguma forma ultrapassado. Só não fazemos mais, porque também não podemos, mas realmente damos o nosso contributo no dia a dia, com aquilo que eu disse no início, com ajudando os clientes, resolvendo os seus problemas, superando as suas expectativas. É esse realmente o nosso papel. Fantástico, muito bem, Nelson. Olha, obrigado pelo teu contributo, pela tua análise, com a tua experiência, o teu conhecimento, é super importante essa partilha. Esperamos que tenha gostado também, quer dizer, eu tenho certeza que gostou, e portanto eu peço que partilhe esse vídeo para que o maior número de pessoas o possa ver e também se pronuncie e exerça o seu direito como cidadão. Essa rúbrica 1 Minuto Imobiliário ou um pouco mais, da autoria da equipa Marco Esteves e Mário Paulino, está no ar todas as semanas, portanto, na próxima semana esperamos por si cá com mais um vídeo. Obrigado e até lá. Muito obrigado.